Projeto em parceria com a PUC do Paraná. Graduação em Letras, Português e Inglês, Licenciatura. Aprendizagem e Cognição. Um estudo sobre dislexia. André é um estudante de 13 anos que mora em São Paulo. Ele está cursando o 7º ano do ensino fundamental e é um aluno muito esforçado e inteligente. Seus amigos o definem como um garoto divertido e um bom parceiro nas atividades em grupo, dentro e fora da escola. Os familiares e professores do André estão muito contentes, pois a sua atual condição é uma vitória, depois de muito esforço do estudante e várias pessoas envolvidas nos progressos dele. Perto dos 9 anos, quando deveria demonstrar autonomia na leitura, o André começou a apresentar dificuldades para realizar a tarefa. Com o tempo, o estudante começou a ficar envergonhado perante os amigos da escola e não queria participar das atividades propostas pela professora. A professora percebeu a dificuldade do estudante e decidiu conversar com os pais do André, para obter detalhes sobre a sua vida pessoal. Por coincidência, a mãe do André relatou que ele sempre fora uma criança feliz e comunicativa, mas que estava em uma fase diferente, calado, introspectivo e apresentando sinais de depressão. A professora já tinha visto outros casos parecidos e sugeriu que o André poderia sofrer de dislexia, um distúrbio causado por desenvolvimento cerebral inadequado ou mau funcionamento cerebral. Ao perceber que a mãe do André ficou aflita com a suposição, a professora tranquilizou-a, informando que, caso fosse comprovado o diagnóstico de dislexia, muitas opções de tratamentos e propostas pedagógicas poderiam ser desenvolvidas para que o André tivesse um bom desenvolvimento acadêmico. Adicionou que todos os seres humanos têm condições de aprender, bastando para isto entender o diagnóstico e realizar um trabalho multifuncional, envolvendo profissionais capacitados, atendimento personalizado na sala de aula e apoio de todas as pessoas que convivem com ele. Após realizar uma consulta médica com um neurologista e exame de neuroimagem, foi comprovado o transtorno da dislexia e o médico repassou para os pais de André mais detalhes sobre a doença. A dislexia, que pode ter caráter hereditário, tem como sintoma principal a dificuldade e lentidão para a leitura, gerando uma falta de compreensão no sentido do que foi lido. Em adicional, o disléxico também pode apresentar dificuldades na escrita, com acréscimo ou supressão de vogais, erros gramaticais e de pontuação. Em alguns casos, também se apresentam dificuldades na matemática, na coordenação motora, quadro depressivo e de ansiedade. Mas, novamente, a mãe de André foi tranquilizada, ao ser informada que o filho poderia se tornar um jovem e adulto com plenas condições de aprender e se desenvolver. Os pais de André pesquisaram mais sobre o assunto da dislexia, para terem melhor poder de atuação no tratamento. Ao consultar o site da Associação Brasileira de Dislexia, descobriram que a dislexia se refere a um transtorno de aprendizagem, comumente citado como transtorno de déficit de atenção. Outros transtornos considerados como TDA são a discalculia, que se apresenta como a dificuldade para cálculos matemáticos, e a disgrafia, que trata das dificuldades para a escrita. Já no site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, os pais de André descobriram que existe o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, outro tipo de transtorno, ligado à dificuldade de organização, de seguir instruções e de manter o foco, desatenção, entre outras características que devem ser tratadas para viabilizar o aprendizado. Imediatamente foram iniciadas as ações disponíveis para auxiliar o desenvolvimento do estudante. Foi iniciado um tratamento com fonoaudiólogo com foco na identificação de sons semelhantes, rimas e jogos lúdicos com palavras. O profissional alertou os pais de André que é importante ter perseverança na fase inicial do tratamento, pois são necessários 6 meses para obter resultados positivos. O André foi um paciente muito esforçado e, dentro da data esperada, começou a apresentar progressos. Como ele já estava um pouco mais maduro e tinha avançado nos conteúdos escolares, o fonoaudiólogo iniciou outras atividades, focadas na decodificação de palavras, sintática, semântica e atencionais,
sempre observando a utilização de conhecimentos prévios. Na escola, algumas ações foram implementadas para complementar os progressos do estudante. Os pais e irmãos mais velhos foram chamados para serem orientados sobre como contribuir de forma efetiva com o tratamento. A família foi conscientizada da condição do André para que ele fosse compreendido e não fosse cobrado por um rendimento que não pudesse apresentar. Foram instruídos também para oferecer para o André um ambiente familiar com bastante amor e condições de interagir de forma saudável com o ambiente externo, instigando-o para experiências culturais e de trocas com outras crianças. Como parte das práticas pedagógicas, a escola entregou para os pais uma cartilha com todo o conteúdo ministrado em sala de aula, porém com temas e atividades diferentes, para que os pais o acompanhassem na repetição dos conteúdos de forma lúdica e divertida. Dentro da sala de aula do André, já existem alguns estudantes que apresentam outros transtornos, e a professora e sua auxiliar estão acostumadas com a realidade e necessidades de cada tipo de transtorno. Algumas táticas adotadas foram fornecer tempo extra para o André terminar suas atividades, ajuda na efetivação de registros, repasse da técnica de sublinhar e destacar palavras e frases durante a leitura, utilização de pequenos textos, eliminação das distrações e repetição das instruções para memorização. Outra abordagem muito efetiva no tratamento de transtornos de aprendizagem é utilizar técnicas para desenvolver soft skills. Duas delas que trazem retorno positivo imediato são a empatia e o trabalho em pares ou grupos. Ao propor trabalhos em pares, por exemplo, os estudantes terão a oportunidade de fazer trocas saudáveis e ajudar um ao outro. O estudante que não apresenta o transtorno de aprendizagem fará o papel de orientador do estudante que apresenta dificuldades. A compreensão é facilitada, uma vez que a linguagem de ambos é semelhante. Enquanto aprendem o conteúdo, desenvolve outra soft skill importante, a empatia. Ao se colocar no lugar do outro e perceber as especificidades, o estudante se tornará mais empático, adquirindo a postura de amparo e respeito pelas diferenças. Desta forma, todos os estudantes são beneficiados com um ambiente sadio e para a convivência mútua. Uma proposta interessante para o trabalho em pares seria um jogo de palavras para tratar a disortografia, uma incapacidade de escrever sem erros ortográficos. O jogo consistiria em escolher entre as letras P ou B para completar o início das palavras. Os alunos podem, após definir a letra correta, fazer desenhos ou colagens que representam a palavra completa. Desta forma, estariam aprendendo, brincando, criando autonomia e empatia. 6 anos se passaram. O André continua estudando na mesma escola e atualmente é um estudante de destaque. Participativo, comunicativo, empático, está sempre pronto para contribuir e ajudar seus pares. Ele é muito grato por todo o trabalho realizado pela escola no seu desenvolvimento e deseja se tornar um professor para poder ajudar estudantes com dificuldades de aprendizagem. Este garoto vai longe, para a alegria e alívio dos familiares, amigos e professores que acompanharam todo o progresso.